A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos para a sexta parte da história de Davi que nós estamos contando, né? Aí a Bíblia vai dizer que depois que Davi se fez de louco, saiu daquela cidade, ele foi para uma caverna. Chegando lá, a família dele foi ter com ele, que a essas alturas Saul já estava perseguindo a família dele, né? Os irmãos, os pais e todos aqueles que estavam entristecidos, abandonados, falidos, endividados e nananá e nananá. E não eram poucos não, irmãos, eram muitos. A Bíblia fala aí que era cerca de 400 ou 500 homens, alguma coisa assim. E Davi se fez líder, né, deles ali. Irmãos, olha que lição linda, gente. Muitas vezes você vai estar numa situação tão difícil, mas mesmo assim, você ainda vai continuar sendo exemplo para guiar outras pessoas. Não é fácil não, irmãos. Já pensou você em plena prova e ainda tendo que dentro do seu problema tá ajudando outras pessoas? É isso que Deus faz, irmão. Deus não olha para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades. Deus olha para a nossa capacidade. Muitas vezes a gente tá chorando, tá com dor, tá com dívida, tá largado, abandonado. Mas mesmo assim a gente ainda tira a força de onde nem a gente sabe para estar cuidando de outras pessoas. É isso que Deus faz, irmãos. E a Bíblia vai continuar dizendo que aí ele foi para um reinado lá, depois o profeta mandou ele voltar. Quando ele voltou, Saul soube que ele voltou, né? Que Saul já tinha espião para tudo que era lado. E Saul falou, aquele que me entregar Davi vai ganhar vinha e terra e nananá e cargo de poder. Quem não queria destruir Davi, gente? A mesma coisa vai acontecer no final dos tempos, irmãos. A mesma coisa vai acontecer no final dos tempos. As pessoas vão ganhar para entregar aquele que são cristãos. Não tem, até parente vai entregar parente. Não tem relações humanas certas. Eles não vão querer saber. Vão entregar todo mundo. E eu venho te dizer, irmãos, muitos vêm na nossa casa se fazendo de amigo. Vem para acolher, vem até você, te elogia. E depois fala mal de outra pessoa. Olha, Jennifer, falaram isso e isso de você ali. Fulano falou isso e isso de você. Aí você vai pensando que aquela pessoa é amiga porque tá te alertando. Aí fala um monte de coisa também, a pessoa leva e assim vai ficando um leve trás. Muita gente vem até nós, eu já falei sobre isso aqui. Nós temos que ter muito cuidado com as pessoas no qual nós nos relacionamos. A verdade é que quando a gente deixa de entender a verdade de Deus, muita coisa acontece na nossa vida. Porque Deus fala tudo, irmãos. Deus fala sobre amizade, sobre relacionamento, sobre a nossa vida religiosa, fala sobre tudo, irmãos. E uma das coisas que nós temos que cuidar é isso. Pessoas que nos sondam, pessoas que procuram saber de nós o tempo todo. E prometeu, irmãos, que seria líder, né? De vários guerreiros, nananana. E teve um que foi lá e fofocou, sempre tem, irmãos. Quando tem algum benefício, sempre tem um que vai se vender. Sempre tem um que vai se vender. Por isso que a gente não pode confiar, irmãos. Não tem, hoje em dia, a ganância tá muito grande. Tá muito grande. Aí ele foi lá e falou que Davi tinha ido até Aimeleque, nananana, e ele mandou chamar o sacerdote. Chegando lá, o sacerdote falou, pô, não tem ninguém mais fiel a ti do que Davi. Aí ele, com ódio, mandou que detonassem todos os sacerdotes. Foram mortos 85 sacerdotes. E toda a cidade de Nob, onde ficavam os sacerdotes, foi destruída, inclusive crianças que mamavam animais, tudo. Eles destruíram tudo. Irmãos, a ira de Saul era tão grande que ele não raciocinou. Os sacerdotes eram homens de Deus. Ele não raciocinou. Ele, em momento nenhum, ele pensou que os sacerdotes, que Deus estava acima dele, não. A partir do momento que ele viu Davi como rei, ele começou a perseguir Davi e a vida dele foi só aquilo ali. E se ele tivesse que passar por cima de qualquer um, até por cima do próprio Deus, ele foi lá e quis passar.
acabando com os sacerdotes. Os sacerdotes não protegiam Davi. Os sacerdotes eram o que Deus queria. Saul já tinha sido excluído por Deus, pela sua teimosia, pela sua ganância, por achar que ele bastava. E eu vou dizer uma coisa, todos vocês que apoiam aqueles que estão errados perante a lei de Deus, vocês também vão pagar um preço. Nós, você que está me ouvindo, somos servos de Deus, somos filhos de Deus e nós devemos cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? Bíblia. Pega a Bíblia, lê. A Bíblia condena isso. Se você tá fazendo, ó, meu pastor é assim, meu pastor faz isso. Será que isso é certo? Eu vou buscar na Bíblia para ver. Ler Bíblia não vai matar ninguém não, gente. A gente tem que guardar, ó, o que a gente lê aqui, que vai chegar um tempo que não vai mais ter Bíblia na Terra, não. O Apocalipse fala que vai vir um bicho, vai comer tudo que é Bíblia, um vento do céu e vai levar tudo que é Bíblia. Alguma coisa assim. O livro vindo do céu. O livro vindo do céu é a Bíblia. Então preste atenção, irmãos, naquilo que está ao teu redor. Não é porque um erra. Ó, vou te falar uma coisa. Quando você faz uma coisa que você conhece, por exemplo, o ímpio, eu aceitei Jesus, Deus joga todos os nossos erros no mar do esquecimento, jogou. Mas a partir do momento que você conhece o erro e faz, Deus perdoa, até perdoa se você se arrepender, contrição, arrependimento verdadeiro do coração, pedir perdão. Agora, Deus não tem mais você por inocente. Então, para de cometer erros pecaminosos perante Deus e achar que Deus vai perdoar, porque não é assim não, irmãos. Você sabe que você está errado, você faz e depois pede perdão e continua fazendo e pede perdão e continua fazendo. Deus não é menino. Nós precisamos ter uma postura perante Deus, uma postura. As coisas de Deus são muito puras, são muito perfeitas. Se você já fez, peça perdão. Senhor, eu reconheço que eu fiz isso, me perdoe. E não faça mais. Não faça mais. Porque Deus não é menino, irmãos. E daquele povo todo ali sobrou um dos filhos, né? De Ameleque. E correu para Davi. E Davi falou, ó, fica comigo. Porque contou tudo, né? Que Saul tinha mandado dar fim a todos os sacerdotes. Davi falou, não, fica aqui comigo. Que quem procurar mim para destruir, procura você também. Aí ele foi lá e ficou com Davi. Irmãos, o tempo passou e ali Davi soube que estavam atacando a cidade de Keila, os filisteus estavam atacando, e Davi foi lá, orou a Deus, Deus falou, vai lá, peleja contra eles. Davi foi lá com seus homens, mais de 600 homens, mataram aquele povo todo que estava atacando ali. E quando Saul soube, em vez de Saul dar graças a Deus que Davi ainda estava lutando para proteger Israel, não, o que ele fez? Foi atrás do Davi para dar fim a Davi. Davi foi lá, orou a Deus. Deus falou, ele vai te pegar, eles vão te entregar. Que ele que estava todo mundo assustado. Ele já tinha mandado destruir toda a cidade de Nabe e as pessoas que moravam lá. E Davi foi e fugiu. Ele e seus homens, mais de 600 que estavam com ele. E ali, irmãos, Davi foi pro deserto, ficou no deserto um tempão, e nisso Saul não parou. Gente, até o último dia da vida de Saul, Saul não parou de perseguir Davi, não parou. Jonathan ainda encontrou com Davi no deserto, né, no bosque onde Davi se escondia, e fez uma aliança com Davi. Essa aliança a gente vai voltar a ver lá na frente, irmãos, quando Davi vai cuidar do filho de Jonathan. E ele falou, olha, mesmo que você reine, que eu sei, não, quando você reinar, mesmo sendo filho de Saul, eu vou ser, né, a favor do reinado. Ele não vai se opor contra o reinado de Davi. Até Jonathan, filho de Saul, sabia que Davi ia ser o próximo rei. Saul não fez nada para se consertar com Deus, nada. É o pior tipo de gente, irmãos. Sabe que tá errado e acha que Deus vai perdoar, que Deus